paz. Amém. A você, meu irmão, a você, minha irmã, graça e paz, igreja. O texto de hoje está em Mateus 28, versículos 19 e versículo 20. Convido a igreja a colocar-se em pé. Lemos esse texto. Estarei lendo. E você, meu irmão, você, minha irmã, estará acompanhando com os olhos e, sobretudo, com o coração a leitura do texto sagrado que está no Evangelho segundo São Mateus, ou Mateus 28, 19 e 20, onde está assim escrito: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém? Amém. E amém, Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar. Pai amado, Pai querido, eu te agradeço imensamente pela oportunidade de estarmos na tua casa, para te louvar, te engrandecer, te glorificar, mas também para nós estarmos te ouvindo pela palavra. Nós queremos pedir, Pai Santo, que o teu Santo Espírito, que é indispensável para essa hora, esteja sobre nós, nos ungindo para falar em teu nome. E também sobre cada irmão, cada irmã que aqui está, que eu possa estar, Senhor Deus, com uma brisa suave, soprando sobre a cabeça e o coração de cada um. Falando aos seus corações, falando aos nossos corações, falando ao coração dessa igreja. Deus e Pai, que nós jamais sejamos surdos à tua voz. Nós precisamos te ouvir. Em dias difíceis, como os dias que nós vivemos, nós precisamos ouvir os teus santos e abençoadores conselhos para a nossa vida na fé, a nossa caminhada contigo. Fala-nos, ó Deus, pelo poder da tua palavra, pelo poder do teu Santo Espírito. E que a igreja ouça o que o Espírito e a palavra está dizendo. Amém e amém. O tema desta palavra, desse sermão, dessa mensagem é: evangelizar é preciso. A igreja poderia repetir? Evangelizar é preciso. Nós temos falado muito com a igreja sobre essa necessidade, essa conexão da igreja com essa tarefa missional, ou seja, a tarefa de evangelizar, que é exatamente o que dá sentido à igreja. Ou a igreja ela é a igreja e faz missão e é igreja, ou a igreja se diz ser igreja, mas não faz missão. Ela parece muito com a igreja, mas por não fazer missão, ela não é igreja. Ela é parecida com a igreja. Os irmãos se reúnem, os irmãos cantam louvores, os irmãos oram, os irmãos buscam a Deus e buscam servir a Deus, mas ainda está faltando alguma coisa que não é pouca coisa para ser de fato igreja. Daí a razão do tema: evangelizar é preciso. E meu irmão, minha irmã, creio que você já percebeu, Deus mais uma vez nos colocou diante de mais um imperativo de Jesus: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ide. Mais uma vez, o Senhor Deus nos coloca diante de mais um ide, ou seja, de mais um imperativo de Jesus. O Evangelho tem vários imperativos que vêm da boca do Mestre, Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, em sendo imperativo, não se trata de uma sugestão. Se você quiser, não é bem assim. Imperativo é para obedecer. É uma ordenança do nosso Deus.
E esse Deus maravilhoso, que é o Deus que faz esse movimento de enviar, também é o Deus do chamamento. Daí ele envia, ele chama e envia. Ele chama, envia e vai conosco. Ele só não manda, ordena fazer, mas ele vai junto. Isso é muito importante que a gente tenha essa noção, para nós irmos evangelizar, né? Porque evangelizar é preciso. Evangelizar é preciso. Nós temos, e você tem, eu tenho, nós temos o que contar para as pessoas. Às vezes as pessoas ficam pensando, criando mais dificuldades do que facilidades para falar do Evangelho, anunciar o Evangelho que se faz necessário na vida das pessoas, mas muitas vezes não param para pensar nisso, que eu quero chamá-los à reflexão. Nós temos o que contar para as pessoas. Se você é de Jesus, especificamente se você é um nascido de novo, você tem o que dizer às pessoas. Você tem o que compartilhar com as pessoas, na verdade. Pessoas que ainda não conhecem o Evangelho, pessoas que ainda não conhecem o que é o Evangelho. Evangelion. O que é? São as boas novas. É a boa notícia que vem da boca do Senhor para os corações humanos. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, você tem o que contar às pessoas, para que as pessoas também conheçam, e não só conheçam, mas experimentem o poder do Evangelho. É a missão da igreja, é a nossa missão. Quem envia é o próprio Mestre, Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos deixa essa missão a ser cumprida não fora do mundo, mas no mundo, onde nós devemos ser sal e devemos ser luz no mundo. É Ele mesmo que envia com o seu item para cumprirmos com a missão que nos fora confiada à igreja, a nós, todos nós, sem exceção. Por quê? Porque evangelizar é preciso. Evangelizar é preciso. Nós oramos, e hoje, outra vez, na oração do irmão Adão, o presbítero, que as palavras vêm ao encontro das nossas necessidades. E sempre nós pedimos isso a Deus, não é isso? Para que a palavra do Senhor venha ao encontro das nossas necessidades. E uma das nossas necessidades também é a de evangelizar. Evangelizar também é uma necessidade nossa como igreja, como cristão, nos dias atuais. E é para todos, para toda a igreja. Há que se fazer um esclarecimento muito necessário. E que a igreja se sinta bem esclarecida sobre isso e seja convencida pelo Espírito de Deus sobre isso. E o esclarecimento é: evangelizar não é uma tarefa exclusiva do pastor ou pastora. Evangelizar não é uma tarefa exclusiva de um missionário ou de uma missionária. Evangelizar é uma tarefa de toda a igreja, de todos nós. Amém? Amém. Todos nós temos essa incumbência, temos essa ordenança de ir. O ide de Jesus não foi dado apenas para o pastor ou pastora, para o missionário ou a missionária, mas fora dado para todos os crentes, para todos os cristãos, para todos aqueles e aquelas que de fato de verdade querem seguir e caminhar com Jesus. É a ordem que vem do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque evangelizar é preciso. Evangelizar é preciso. Cada um de nós, meus irmãos, tem o que contar para as pessoas. Cada um de nós. O que foi que Deus já fez na nossa vida? O que Ele está fazendo na nossa vida? O que nós esperamos que Ele faça na nossa vida?
São pontos que nós devemos compartilhar com aqueles e aquelas que ainda não conhecem o amor de Deus. Nós devemos contar o quanto Deus nos amou, como amou, o quanto Ele nos ama. E em cada oportunidade que nós tivermos, nos diferentes lugares que nós frequentamos e que nós convivemos, ou que nós passamos por eles, ou lugares em que nós atuamos, Deus quer nos usar para falar do Evangelho. Ele quer usar você, Ele quer me usar cada um de nós, para nós falarmos do Evangelho a cada dia, porque evangelizar é preciso, não é por bonito, é por necessário. Amém? É preciso falar do amor de Deus, é preciso falar da boa nova, é preciso falar da boa notícia do Evangelho. Evangelizar é preciso. Um outro ponto que eu gostaria de compartilhar com a igreja nessa noite é que, sobre evangelizar, em cada fala nossa, em cada sermão, em cada mensagem, o nosso objetivo, o alvo é de nós sensibilizarmos a igreja para a missão, para essa tarefa missionária. E evangelizar é algo que, e nós temos já falado sobre isso, mas mais uma vez, é algo urgente, não dá para esperar. No tempo que nós vivemos, os dias que nós estamos vivendo, por si só, os seus sinais evidenciam claramente que os dias são maus, e não sei não, se a vinda do Senhor não está mais próxima do que nós imaginamos. Você já parou para pensar nisso? Ao ver os sinais de tudo que está acontecendo, você já parou para pensar nisso? Então urge cada vez mais a necessidade de nós estarmos evangelizando, falando do Evangelho nesses dias maus. Remindo o tempo que os dias são maus, é o que diz a palavra, e são mesmo. São pessoas que estão sem rumo, e às vezes até querendo tirar os próprios crentes do rumo. Pessoas, um grande número de pessoas que estão caminhando sem direção, pessoas que se acham completamente perdidas, não sabem para que lado vai. Não quero nem invocar o cenário político, mas tudo na vida, não sabe para que lado vai. O cenário está assim. Pessoas têm se mostrado cada vez mais carentes. Em contrapartida, elas também têm sido pessoas notadamente abandonadas, pessoas esquecidas muitas vezes, pessoas que estão vivendo sem amor. E nesse contexto de tantas carências, você tem o conhecimento do Evangelho. Pessoas que estão buscando socorro, mas que estão buscando socorro em lugares errados, com pessoas erradas e obtendo conselhos errados. Pessoas sem esperança muitas vezes, e pessoas essas que estão precisando de uma resposta para a sua vida. E sabe quem tem essa resposta? Você já parou para pensar? Talvez você já até tenha conectado esse estalo, esse plim, com esse start nessa resposta. Sabe quem tem essa resposta para as pessoas assim? Quem tem essa resposta é você. Você tem essa resposta, amém? Você tem essa resposta para as pessoas que se encontram assim, tão desesperançadas. Porque a resposta é o Evangelho. A resposta é o Evangelho de Cristo. Nenhum governo terreno vai dar conta do desespero de tantas pessoas. Apenas o governo de Deus, através do seu reino, dará conta das carências da pessoa humana do século XXI. Amém. Amém? Amém. Apenas urge
então, igreja, essa necessidade, a necessidade de nós nos colocarmos mais ao serviço do Mestre, a necessidade de nós nos expormos mais a estarmos anunciando essa verdade em meio a tantos enganos que estão levando as pessoas. Nós conhecemos a verdade, mas nós às vezes não proclamamos essa verdade. E nós precisamos proclamar essa verdade para pessoas que estão sendo enganadas com tantas mentiras, com tantos fakes. E eu estou falando agora no plano espiritual, que é mais grave ainda, porque estão se deixando levar por vários enganos, por vários engodos, por várias mentiras. Urge, meus irmãos e irmãs, a necessidade de nós apontarmos para o caminho. O caminho não é Jesus, Jesus é o caminho. Amém? Jesus é o caminho que você conhece, e é aquele a quem nós devemos apontar. Há tantos que estão desencaminhados, muitos até se desencaminhando, e muitos pensando até em desencaminhar-se. Então, nós que conhecemos o Evangelho, o caminho, vamos proclamar, vamos falar, vamos propagar do amor de Deus a toda a criatura, aqueles que estão na nosso redor, convivendo conosco, que cruzam o nosso caminho. Deus vai dar oportunidades, você vai abrir a boca e falar, vai abrir o seu coração com poder e vai falar, porque Deus vai trabalhar no coração dele ou dela também para receber a mensagem que Deus já está colocando na sua mente e colocará na sua boca, em nome do Senhor Jesus. Urge, meus irmãos, a necessidade da anunciação da verdadeira vida, dessa vida, diante de tantas mortes e de tanta destruição e de autodestruição. O homem está se destruindo a si mesmo, destrói o próximo, destrói a natureza, destrói a si mesmo, tanta coisa ruim, e que nós temos uma palavra que vem dos céus para nós anunciarmos às muitas vidas, a muitas pessoas que estão caminhando nessas situações, e que Deus te salvou, Deus te chamou, Deus te trouxe aqui, e que Deus vai te enviar para que você também esteja semeando, falando, proclamando, propagando do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as pessoas que estão precisando ouvir aquilo que você tem a dizer. Você tem a dizer. Falar da boa nova. Você tem o que contar. Em nome de Jesus, você vai falar. Porque evangelizar é preciso. É preciso evangelizar. Tem mais um ponto que eu gostaria de compartilhar com vocês. Que evangelizar é você se colocar debaixo da ação do Espírito Santo. De novo eu estou falando sobre isso. Ou seja, você não estará só para isso, para cumprir com essa missão. Você não está e não estará só nessa missão. Às vezes a gente se preocupa, mas como que eu vou fazer? O Espírito Santo estará junto. Está lá em Atos 1:8, não é ideia minha, não é ideinha do pastor, é bíblico, palavra do Senhor, vem da boca de Deus. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas. O que é uma testemunha? É contar o que viu, não é? O que uma testemunha faz numa audiência? Ela conta o que ela viu. Não é isso? O que é um cristão verdadeiro? Uma cristã verdadeira, um discípulo ou discípulo de Jesus? Ele não vai contar, ela vai contar o que ela viu, o que ele viu. O que você viu? Você viu. Já viu muita coisa. Você tem muita coisa para contar. Amém? Amém. Para as pessoas no mundo em que você está inserido. A força que você precisa para isso não vem de você mesmo. A força que eu preciso para isso não vem de mim mesmo. Você não me estaria nem falando aqui. Mas é algo que é impelido pelo próprio Espírito Santo, que vem de Deus sobre nós, onde nós estivermos. Há uma missão a ser cumprida. Há uma missão para você fazer. Eu gostaria de falar, até
maneira mais ainda. Tem muita gente que pensa que fazer missão é somente ir para a África. E não é bem isso. Existe uma missão, ouça bem, igreja, ouça bem. Existe uma missão bem pertinho de você. Amém? Bem pertinho de você, não precisa ir na África. Existe uma missão bem pertinho de você. E Deus quer te usar para essa missão. Está bem pertinho de você. Para que você seja uma testemunha viva a essa pessoa que está precisando tanto de você. Está bem pertinho de você. Que está ao seu redor. Conte a essa pessoa o que Deus já fez na sua vida. O que Deus está fazendo na sua vida. E o que você crê que Ele ainda fará na sua vida. Conte a essa pessoa do imenso amor de Deus revelado na cruz do Calvário. Conte, fique com essa notícia só para você. Essa é uma notícia para ser espalhada. Espalhe essa notícia. Amém? Amém? É uma notícia que nós devemos espalhar. O sacrifício do Senhor Jesus. E esteja certo, esteja certa de 3 coisas fundamentais. Primeira coisa, a direção certa o Senhor dará. O Senhor dará a direção certa. Amém? Amém? Primeira coisa. Segunda coisa, o Senhor vai dar a pessoa certa para você falar. Amém? Ele vai te mostrar a pessoa certa para você falar. E uma terceira coisa, pelo menos essas 3, que você grave no seu coração, na sua mente, na sua vida. Uma terceira coisa, que Deus vai dar a palavra certa para você falar para essa pessoa. Uma palavra que ela nunca ouviu, que ela vai parar para pensar, vai refletir, vai se sentir chacoalhada e vai fazer a diferença na vida dela. E ela vai, em nome do Senhor Jesus, receber essa palavra e as coisas haverão de dar fruto no tempo certo. Mas é preciso que você que me ouve, meu irmão, você minha irmã, você se convença. Se deixe convencer não pela fala do pastor, mas pela fala da palavra de Deus, pela fala do Espírito Santo na sua vida. Amém? Convença-se da palavra, convença-se do poder do Espírito. Tenho mais algumas afirmações a fazer e gostaria, meu irmão, minha irmã, que você estivesse muito atento a isso. Que não há privilégio maior do que falar de Cristo. Evangelizar pessoas. Não há privilégio maior. E quem concorda, diga amém. Amém. Porque é uma verdade. Não há privilégio maior. Não há riqueza maior do que você falar de Jesus para alguém, para uma pessoa. Não há. Não há riqueza maior. E não há alegria maior do que você falar do Senhor Jesus, falar do Evangelho às pessoas. Não há alegria maior do que você se sentir usado ou usada por Deus ao estar falando do Evangelho de Jesus para a vida de alguém. Amém. Então nós temos tido a graça, o privilégio, a riqueza e a alegria de estarmos experimentando isso para a glória de Deus. Amém. A cada vez que nós temos nos arriscado a ir falar às pessoas que ainda estão escravizadas por vícios, ainda estão vivendo em situação difícil, como nós temos ido na nossa equipe, lá na residência terapêutica, pessoas que estão com suas vidas destruídas. Ontem nós tivemos lá na casa de acolhida em Piedade, entre os moradores e moradoras de rua lá, uma moça, uma jovem ainda grávida, com um pouco de dor, veio participar com a gente no culto lá, e de repente ela estava chorando
cantando, participando, orando, recebendo a mensagem do Senhor Jesus. Amém. E isso dá uma alegria, uma satisfação. Experimente, você que ainda não experimentou. Faça a prova disso em nome de Jesus. Você vai experimentar o quanto é bom você levar para uma pessoa que está tão destruída, tão carente, o amor incondicional, inconfundível, incomparável, perene, eterno, nada semelhante com o amor do nosso Deus, aquele que em Jesus Cristo nos dá a salvação e a vida eterna. Amém. Convença-se disso, meu irmão, convença-se disso, minha irmã. Deus poder usar você para levar luz para a pessoa que está perdida na escuridão. Você já viu uma pessoa perdida na escuridão? Experimente apagar a luz da sua casa e caminhar dentro da sua casa sem nenhum fluxo de luz, nenhum lampejo. Tente andar para você ver como é que você vai se sentir. Se até você não vai cair, ou se você não vai bater a cabeça, não vai bater o cotovelo, não vai se machucar. Experimente. Tem muitas pessoas que estão assim, se batendo na escuridão. E nós que conhecemos a luz, e nós que temos a luz, às vezes nos negamos, nos indispomos e não levamos a luz para aquelas pessoas que estão na escuridão. Mas tem mais uma coisa ainda: seja luz. Amém? Amém. Leve a luz e seja luz. Leve amor e viva amor. Fale da graça e viva a graça. Para que Deus possa te usar poderosamente, tirando pessoas que estão nessa situação, que estão perecendo mundo afora e precisam conhecer o Evangelho. E insiste a frase que é o tema dessa mensagem. Sabe por quê? Evangelizar é preciso. E é essa a justificativa. Essa é a grande justificativa da tratativa dessa mensagem que nós estamos compartilhando com a igreja. Irmãos e irmãs, por favor, não me levem a mal. Eu tenho para vos falar, talvez seja um pouco difícil de ouvir, mas eu quero falar assim com muito amor com vocês. Igreja não é casa de repouso. Igreja não é spa. Igreja é o lugar que a gente vem e onde a gente é despertado para a fé, para viver a fé e para compartilhar da nossa fé. A igreja é um lugar de exortação, lugar de consolação, lugar de instrução, lugar de renovação, lugar de chamamento, onde as pessoas são chamadas para o Senhor, e o envio também, onde as pessoas são enviadas pelo Senhor. A igreja é, por conta disso tudo, o lugar onde a gente se anima para a vida. Amém? A gente se anima. De repente, Deus, a sua palavra está dando um puxãozinho na nossa orelha, né? De uma maneira muito necessária, para que a gente perceba qual é o papel da igreja. Quem é a igreja? A igreja sou eu. Quem é a igreja? A igreja é você. Quem é a igreja? A igreja somos nós. Mesmo com todas as nossas imperfeições, porque aqui não tem ninguém perfeito. Eu costumo sempre estar falando. Nós somos uma igreja imperfeita de pessoas imperfeitas, mas que deseja de verdade, eu espero que isso esteja ocorrendo, de estar servindo um Deus que é mais do que perfeito. É aí que funciona. Ninguém é perfeito, mas nós buscamos a perfeição. E a igreja na verdade, a casa de Deus, onde nós ouvimos instruções, ensinamentos, uma palavra que vem e nos impele a cumprir com essa tarefa de nós evangelizarmos, servindo a Deus e servindo ao próximo. Evangelizar alguém que está precisando do Evangelho e quem não precisa, não? É o maior serviço que você pode fazer pelo próximo. Falar do Evangelho a alguém, estar semeando o Evangelho, porque evangelizar é preciso. Alguns conselhos finais, concluindo a nossa palavra,
aquilo que Deus colocou em nosso coração, que veio da parte de Deus para nós estarmos compartilhando com a igreja. Os conselhos finais é para que você creia, nisso que está sendo falado. Amém? Para que não entre por um ouvido e saia pelo outro. A pergunta que fica comigo e a pergunta que deve ficar com você: o que você vai fazer com a palavra que foi proclamada hoje? O que você vai fazer com ela? Os conselhos finais giram em torno de: creia, meu irmão, creia, minha irmã, nessa questão da evangelização. Creia no agir sobrenatural do Espírito Santo na sua vida. Creia nisso. Vai acontecer. Se você se dispuser, vai acontecer. Vai acontecer. Mais um conselho: nunca, em nome do Senhor Jesus, nunca se sinta insegura ou inseguro para falar do amor de Deus revelado na cruz em Cristo Jesus. Nunca. Nunca se sinta inseguro. Sabe por quê? Porque você não estará só. Deus está com você. Amém? Mais um conselho que gostaria de colocar: não complique, porque o Evangelho é simples. O que é simples, você não deve complicar. É simples. Pense comigo. O Evangelho é muito simples. É a gente que complica, mas não complique, porque já é simples. O Evangelho é simples. É amor. Amor de Deus revelado na cruz para dar salvação. É simples, simples assim. A gente que compreende, quem ensaiar as palavras, às vezes, mas é isso. Você sentiu o amor de Deus na sua vida? Fala dele. Simples assim, compartilha. Você experimentou? Compartilha isso, não é só para você. Não seja egoísta, não seja guloso ou gulosa. Compartilha. Compartilha isso com alguém. Um outro conselho, meu irmão, minha irmã, é que o mundo precisa tanto dessa mensagem. Toda mensagem, para chegar, depende de um mensageiro ou de uma mensageira. Sabe quem é esse mensageiro? Ou essa mensageira? Você já parou para desconfiar? Esse mensageiro, essa mensageira é você. É você. O mundo precisa dessa mensagem. E o mensageiro é você. O mensageiro é você. Que Deus quer enviar para isso. Para que nós possamos ser, independentemente do número que nós somos, Vanderlei, e todos os irmãos da igreja, independentemente do número que nós somos, para que nós sejamos, de fato, de verdade, uma igreja viva. Igreja viva é igreja que evangeliza. Igreja viva é igreja que faz missão. Igreja viva é igreja que tem testemunhas vivas. Igreja viva é uma igreja que tem uma palavra viva. Igreja viva que tem testemunhas vivas com uma palavra viva, é porque a igreja que anuncia um Cristo que é vivo. Uma igreja que é viva, que tem testemunhas vivas, que tem uma palavra viva de um Cristo que é vivo, ela está para que as pessoas que não estão vivas, estão morrendo em si mesmas, para que essas pessoas venham a viver a verdadeira vida que você já vive. Por que isso? Porque isso é o papel da igreja, é a missão da igreja. Porque evangelizar é preciso, evangelizar é necessário. Então evangelize, anuncie, faça a missão, cumpra a ordenança do Senhor. Ide e fazei discípulos, fazendo discípulos, indo e falando. E eu gostaria, para terminar, colocar uma observação que se faz necessária. Só existe um interessado em que você não faça nada.
Tem um que está interessado que você não faça nada. Sabe quem é? É o inimigo das vossas almas. É Satanás. Ele é o único interessado que você não evangelize. Satanás é o único interessado, o diabo, o vosso adversário, o nosso adversário. Ele está super interessado que você nunca fale do amor de Deus para as pessoas. A quem você vai obedecer? Ao Senhor Jesus ou ao inimigo? A Jesus? Amém? Obedeçamos ao Senhor nessa função, nessa missão, que Deus possa despertar na nossa vida, na vida dessa igreja, em cada um de nós, esse desejo, essa vontade de evangelizar, que Deus use você com muito poder, ainda nesses dias, ainda nessa semana, Deus te use para falar do amor de Cristo às pessoas. Amém? Um mundo tão sofrível como este que nós estamos vivendo. Sabe por quê? Porque evangelizar é preciso. Evangelizar é preciso. Que Deus nos abençoe e nos conduza em tudo que nós precisamos ser conduzidos para nós cumprirmos com a sua missão. Amém? Amém e amém.